Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Queremos fazer um vídeo introdutório sobre a nossa próxima leitura do Novo Testamento, dentro desse plano de leitura anual do Novo Testamento. Queremos falar rapidamente de Gálatas, uma carta que particularmente nos é cara, nós da IBT, né? Temos ali no nosso boletim o versículo 1 do capítulo 5, para a liberdade Cristo vos chamou, né? E assim, Gálatas foi uma carta escrita por Paulo para defender o Evangelho, né, que estava sendo distorcido pelos judaizantes. E assim, vamos tratar sobre a data da carta, né? Não podemos fechar a questão, mas vamos considerar que a carta foi escrita no ano 49 depois de Cristo, a partir ali do relato de Paulo em Gálatas 2, capítulo 2, versículos 1 a 10, né, onde ele fala da sua visita, quando ele já está defendendo a sua postura, o seu ministério. Ele relata sobre a visita que ele fez a Jerusalém, se encontrou com os líderes da igreja de Jerusalém, apresentou a sua mensagem e foi aprovada, né, para que essa posição que defende que a carta foi escrita no ano 49 depois de Cristo, reconhece e entende que as visitas são diferentes. A visita de Gálatas 2, 1, 10 é diferente da visita registrada em Atos 15, que trata do concílio de Jerusalém. A visita de Gálatas 2, 1, 10 foi anterior à visita que redundou no concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Os destinatários nós também vamos considerar que são os destinatários da Galácia do Sul. Atos registra ali as visitas de Paulo à Galácia do Sul, né, especificamente as cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Tá? Então são registradas ali em Atos 13 e 14. Nós vamos considerar que esses são os destinatários, ok, irmãos? Porque existem outras correntes. Não podemos fechar a questão, mas adotamos essa posição, ok? O que aconteceu foi que logo depois que Paulo evangelizou as igrejas da Galácia, outros missionários chegaram, missionários judaizantes. O que eles defendiam? Qual era a mensagem deles? Os Gálatas eram gentios, não eram judeus, convertidos ao Evangelho. Eles chegam e dizem para os irmãos da Galácia: olha, vocês estão um pouquinho enganados, né? Vocês aceitaram Jesus, ok, mas vocês precisam se circuncidar e observar a lei de Moisés para vocês serem salvos. E como a mensagem era frontalmente oposta à de Paulo, eles minaram, né, tentaram minar o ministério de Paulo, tentaram desacreditar Paulo. E aí, né, conforme eu fiz da última vez, há um ponto então de contato. Nós acabamos de ler em 2 Coríntios e vimos Paulo defendendo a sua autoridade, defendendo o seu ministério. Paulo está fazendo a mesma coisa em Gálatas. Só que uma característica também da carta de Gálatas que chama a atenção é que o assunto é tão grave, né? O assunto é tão grave, deixar o evangelho, acrescentar pontos ao evangelho, que Paulo começa a carta sem saudação. Ele já começa demonstrando a sua inquietação, né, com o que eles estavam querendo fazer, abandonar o evangelho. É a única carta onde Paulo não faz saudação inicial, ele já entra já direto no assunto. É grave, é muito sério. Substituir, acrescentar pontos ao evangelho, passar para as pessoas que não, o evangelho, você não é salvo somente pela fé, mas você precisa observar a lei, você precisa fazer determinadas coisas. Paulo então ele entra com muita força nessa questão e desenvolve a sua carta, então, a partir daí, começando com a defesa do seu ministério, dizendo que ele não recebeu
a sua mensagem de segunda mão, mas ele recebeu diretamente de Cristo, e aí ele vai desenvolvendo a sua defesa, com o objetivo de persuadir os crentes gálatas a permanecerem na fé, e não se voltarem novamente, se voltarem para a lei, né? Abraçarem a lei, porque isso não era necessário. Então, irmãos, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou, juntamente com o vídeo, disponibilizar uma lista dos temas principais da carta aos Gálatas, ok? Boa leitura, continuem firmes, não há dúvidas de que as nossas vidas serão muito edificadas com a leitura do Novo Testamento. Amém? Boa noite e boa leitura.